Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de janeiro e no resumido número 249, uma atualização após um mês e meio de recesso com notícias sobre fake nudes da Taylor Swift, jogo do tigrinho, o estado da influência, New York Times processa OpenAI, empregos afetados por IA, lei anti-bullying, lei anti-deepfake, desinformação eleitoral, novos óculos e diário digital da Apple, novos materiais contra aquecimento global e para baterias limpas, Google perdendo todas e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E abrimos a 6ª temporada desse podcast com o primeiro episódio no formato tradicional desse ano. Nesse episódio eu vou passar por alguns links importantes que eu separei durante as minhas breves férias do Resumido. Não deu para cobrir tudo, até porque eu realmente tentei dar uma descansada desses temas, mas é mais forte do que eu. Se você não ouviu as conversas da temporada do Resumido Entrevista que eu publiquei enquanto fingia que descansava, não deixa de ouvir. Eu falei com muita gente boa, falei com os fundadores da Melted Videos sobre o mercado dos memes, falei sobre desinformação eleitoral com a Camila de Suzuki, falei sobre reconhecimento facial com Paulo Renat, aprendi um tanto sobre revenge porn com a Alice Lana e também falei sobre a presença feminina no mundo dos games com a Nicole Merri e sobre sustentabilidade humana com André Carvalhal. Se você faz parte da lista de transmissão do WhatsApp, do Telegram, ou então do grupo de resumistas no Zap, talvez você tenha visto que eu lancei o primeiro produto do Resumido em janeiro, um boné lindão. Se você quiser fazer parte da lista ou do grupo, é só você mandar um oi para 21 97 969 5848. Muita gente comprou o boné, tem 2 cores, preto e bege, e eu encomendei umas peças a mais. Então assim que chegar eu vou postar umas fotos e vídeos no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também vou enviar lá nas listas do WhatsApp e do Telegram. Então se você se interessou, me avisa por um desses lugares aí para garantir o seu. O episódio vai ser no ritmo um pouco diferente. Como tem um volume grande de notícias, eu vou fazer um resumo e comentar um pouco sobre cada uma sem me aprofundar tanto. Considere esse episódio como um download de atualização para a gente poder começar o ano. Aliás, assim que o Instagram deixar, eu vou abrir um canal de transmissão por lá, que nada mais é do que uma maneira de enviar uma mensagem por inbox para um grupo de assinantes desse canal, porque toda vez que eu termino o programa eu sinto que tem um monte de assunto que eu não abordei, é como se cada notícia pudesse render um resumido inteiro. Então também fica um monte de ideia, de pensamento que eu acabo não botando pra fora. Então tô pensando em usar esse canal pra isso, mas não tá liberado pra mim lá no Instagram ainda. Então já vem. Agora vamos lá começar essa 6ª temporada. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. O óculos de realidade aumentada e virtual Apple Vision Pro vai ficar disponível a partir do dia 2 de fevereiro em todas as lojas físicas e online da Apple nos Estados Unidos. O dispositivo de computação espacial, como está sendo chamado, integra o conteúdo digital com o mundo físico. Vai dar para assistir um filme numa tela virtual gigantesca, sentado no sofá de casa, por exemplo. E esse talvez seja o uso mais claro do óculos até aqui, porque tem bastante gente apontando que isso vai cansar bastante os olhos e não deve pegar. Eu sou suspeito para comentar, não porque eu sou fã da Apple, mas porque na época do lançamento do iPad, por exemplo, eu falei que ia ser só um iPhone grande. Vê só. Também já falei que o Stories não ia pegar porque o Instagram primava demais pela estética para tolerar um conteúdo mal captado. Tá aí o resultado. O Vision Pro é controlado pelos olhos, pela mão e pela voz dos usuários, com uma interface tridimensional que parece bem intuitiva pelos vídeos e tem sido bem elogiado. Vamos ver se a Apple consegue quebrar mais esse paradigma e popularizar os óculos virtuais.
Reflect on life's everyday moments and special events in a private space with Journal on your iPhone. Here's how to use it. Num movimento comportamental que deve ser mais fácil de popularizar, o novo aplicativo do iPhone, chamado simplesmente de Journal, foi incluído na última atualização do iOS e, como diz o nome, é um diário. Muitos especialistas de saúde mental recomendam manter um diário como forma de organizar os pensamentos e acalmar a mente. Às vezes, questões que causam muita ansiedade podem parecer menos assustadoras depois que você escreve o que está sentindo, o que você está pensando. E esse app possui umas funcionalidades como adicionar fotos, vídeos, gravações de áudio, geolocalização e também faz sugestões personalizadas do que você deveria escrever baseado nas suas fotos e todos esses outros dados, por exemplo. Isso aí é para ajudar a inspirar sobre o que registrar no diário, mas parece uma coisa um pouco intrusiva, na minha opinião. O Journal oferece privacidade e segurança com criptografia de ponta a ponta e uma autenticação secundária, mas não tem como não pensar que é mais uma forma de fornecer dados bem difíceis de minerar, como os nossos sentimentos, para uma plataforma como a Apple. Isso aí para não falar num artigo da New York Mag que falou que a economia dos smartphones, sempre em alta, também gera sentimentos negativos. Isso aí se deve em parte ao custo crescente dos aparelhos, cada vez mais caros, e também do preço dos serviços relacionados, já que muita coisa que antes era grátis agora é paga. Isso me fez pensar um outro artigo que eu li, agora eu não lembro onde é que foi, que falava que uma das melhores soluções para a gente ter uma relação melhor com os nossos telefones é controlar a experiência. Você pode desabilitar as notificações, evitar perder horas scrollando sem destino, que a gente sabe que gera muito sentimento ruim, e priorizar usar o telefone para coisas que te fazem bem. Que pode ser ver fotos de gente em momentos que você gosta, conversar com pessoas que de fato você queira falar, em vez de deixar o aparelho ditar como você vai levar a sua vida. Um acessório que ganhou bastante atenção foi uma capinha de telefone lançado pela Clicks Technology. A capa tem um teclado físico integrado e o objetivo é liberar o espaço na tela que é ocupado pelo teclado digital, além de oferecer também uma experiência melhor de digitação, como era nos bons tempos do Nokia, do BlackBerry, né? Apertando uma teclinha, sentindo o barulhinho. Essa capinha custa $150 em média, bem caro, e foi projetada por ex-funcionários da Apple, da BlackBerry e do Google. Parece aí ser mais um sinal dessa necessidade cada vez mais aparente de conexão com objetos físicos, após anos de hiperdigitalização de tudo. Disco de vinil, câmera de fotografia, até fita VHS tem despertado interesse e não é à toa. Falando em vinil, alguns usuários relataram que músicas de artistas como Djavan, John Lennon, Roberto Carlos, versões da Maria Rita, da Gal Costa, sumiram do Spotify. Por aqui eu ainda encontrei a música de todos esses, e em comum, todos esses artistas, esses nomes aí, são da Sony Music. Isso levou a especulações de que as gravadoras podem estar pensando em ter seus próprios serviços de streaming e começar a retirar o catálogo de plataformas como o Spotify. E também fez alguns ouvintes perceberem a fragilidade que é a gente não ter mais os discos físicos ou nem o MP3 para ouvir o que a gente quiser, quando a gente quiser, como sempre foi, sem a gente ser pego de surpresa com o desaparecimento de uma música de um catálogo. O Spotify veio para consertar muita coisa no formato digital, de consumo de música, mas ele foi se perdendo quando virou uma plataforma de dados como tantas outras. O que eu sei é que esse formato de consumo vem dando mostras de que não é assim tão bom, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ver algumas mudanças. Eu só não sei para que lado que isso vai ainda, mas eu acho que alguma coisa está indicando que vai mudar. Em 2023, o Google Trends aponta que a busca por vaga home office atingiu seu maior nível no Brasil. Muita gente não quer mais ir para o escritório, ao que parece. O interesse cresceu mais de 50% em comparação a 2022 e foi a frase mais procurada na categoria de vagas nos últimos 12 meses. Os picos de busca ocorreram principalmente em fevereiro, março e setembro, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas liderando as pesquisas. Além disso, mesa home office e cadeira home office foram os itens de mobiliário mais buscados relacionados a trabalho. Teenager found alive after hiding in mountains due to cyber kidnapping scam.
A 17-year-old international student from China who was thought to be abducted, leading his family to pay an $80,000 ransom, has been found in the remote Utah mountains. O sequestro ganhou a sua versão digital. Um estudante chinês de 17 anos que estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos foi encontrado vivo após ser vítima de um sequestro cibernético. O Kai Zhuang desapareceu no dia 28 de dezembro, logo depois dos pais dele receberem fotos e mensagens de supostos sequestradores. Mas não foi bem isso que aconteceu. Golpistas digitais convenceram o Kai a se isolar nas montanhas do Utah para evitar que algo acontecesse com a sua família. A polícia então descobriu que ele estava escondido numa barraca por conta própria, com poucos alimentos, com pouco aquecimento, incomunicável, enquanto seus pais eram levados a acreditar que ele estava sob o poder dos sequestradores e foram extorquidos em $80 mil. O FBI informou que estudantes chineses em intercâmbio têm sido alvos desses golpes, que são iniciados por e-mails ou mensagens fraudulentas. A gente passa tanto tempo online e tem uma urgência tão grande de respostas rápidas que não conseguir falar com alguém por telefone ou por aplicativo só por alguns instantes já basta para o outro lado ter certeza que a pessoa possa ter desaparecido, mesmo que tenha só ficado sem bateria. No caso do Kai, ele estava escondido e os caras nem estavam com ele, fingindo que tinham sequestrado e levaram dinheiro. Aliás, em 2023, dos 51 sequestros registrados em São Paulo, 49 foram através de aplicativos de namoro. Todas as vítimas eram homens. A maioria dos casos aconteceu no Tinder, mas também tem registros de uso do Inner Circle e do Happn. Os sequestradores usam perfis falsos de mulheres para atrair as vítimas e levá-las para um local onde são feitos de refém e extorquidos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número real de casos pode ser bem maior devido à vergonha das vítimas em denunciar que caíram num golpe desse. A Divisão Antissequestro de São Paulo confirmou os dados e detalhou que a maioria das vítimas são homens solteiros, com boa condição financeira, entre 25 e 60 anos. Eu tinha uma visão muito sólida do que era eu, das coisas que eu gostava, do meu modo de vestir, de agir e de gostar das coisas. E eu perdi isso, não tem mais nada disso. Então você pergunta, quem que é? Eu falo, não sei, cara, não sei, eu tô fazendo as coisas e vendo no que dá. Eu não sei nem se eu gosto do que eu faço, para falar a verdade. No final de dezembro, PC Siqueira, o primeiro grande youtuber brasileiro, foi mais uma vítima fatal do Tribunal das Redes Sociais. Ele foi encontrado morto no seu apartamento e o PC nunca teve sossego desde que ele passou a se expor na internet. E essa popularidade inicial foi marcada já por brigas e polêmicas e apesar dele ter tentado se afastar dessa vida conturbada, o PC acabou sofrendo uma acusação bem grave de pedofilia, da qual ele foi inocentado posteriormente, mas a reputação dele já tinha sido destruída. Nos últimos anos, o PC tentava reerguer o seu canal, mas o linchamento online nunca parou e acabou em tragédia. Um reflexo aí da dinâmica perigosa das redes sociais. Começou a ficar mais sério porque eu vi que a mãe da menina falou que eu estava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra e tem pessoa que está fragilizada e não dá certo. Também no final do ano, a menina Jéssica, que de acordo com os pais tinha depressão, também não resistiu ao inferno que foi causado na vida dela depois que o Choquei, um perfil de entretenimento gigantesco que passou a se comportar como um veículo de notícia, passou a divulgar que ela tinha um relacionamento com o influencer Whindersson Nunes. Eu falei sobre o Choquei e a responsabilidade que uma grande audiência traz no episódio 190, em dezembro de 2022. Deu no que deu. A ascensão dos influenciadores, chamada de egomídia, é um fenômeno global que reflete uma mudança estrutural nas redes sociais. Em 2023, mais de 75% das marcas investiram em marketing de influência. Influenciadores têm vantagens aí, como baixo custo de aquisição e de conversão de clientes, eficiência, presença multiplataforma e praticamente nenhuma regulação. Mas alguns países como Estados Unidos, Inglaterra e a França estão implementando leis mais restritivas para o trabalho dos influenciadores. No Brasil ainda não tem uma legislação específica, mas o judiciário tem agido contra abusos feitos por esses perfis. A tendência é que regras mais claras sejam estabelecidas globalmente para essa área. Com R$50, olha só.
Um joguinho online tem feito pessoas perderem milhares de reais em segundos e foi alvo de operações da polícia no Paraná e no Maranhão. E um exemplo de influenciadores irresponsáveis é os que fazem a divulgação de jogos de azar, como os famosos jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho. O cerco arrochou e alguns influenciadores, como a Scarlett Greta Costa de Mello, foram presos sob a acusação de divulgar ilegalmente o tal jogo do tigrinho. A operação policial também envolveu outros mandados de prisão no Ceará e no Maranhão, incluindo aí também a apreensão de bens luxuosos desses influenciadores. A divulgação desse tipo de jogo é considerada crime aqui no Brasil e uma nova legislação impõe multas de até 1 milhão aos infratores. Galera, legalizaram a agiotagem no Brasil? Como assim, Pedro? Vocês vão entender o que isso tem a ver com esse novo serviço chamado Clube do Empréstimo, que foi lançado agora recentemente pelo PicPay. E tem empresa operando na zona cinza também, quando o assunto é faturar com empréstimo. No Twitter, o Jefferson Menezes comentou sobre uma função da plataforma de pagamentos PicPay que permite que qualquer pessoa possa emprestar dinheiro para uma outra pessoa, mesmo sem se conhecerem. O PicPay intermedia a transação, cobra uma taxa e acaba assim transformando a plataforma essencialmente num canal de agiotagem. E para ficar ainda mais complicado, o PicPay disponibiliza alguns dados dos devedores para quem emprestou o dinheiro e alguns youtubers ensinam já como é que quem empresta o dinheiro na plataforma pode usar essas informações para encontrar e cobrar os devedores que deveriam ser anônimos. No fio no Twitter, o Jefferson fala que muitos usuários que recorrem ao serviço estão em situações financeiras bem difíceis, enfrentando taxas de juros elevadas. Porque o artista, geralmente, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e pensa, bom dia, cheio de carinho. E vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele sai cheio de... Se olhar pra internet, ele é odiado. Ele diz as piores coisas. Ser um hater causa prazer. É uma verdade inconveniente, mas é o que é. Senão não tinha tanta gente perseguindo ex-parceiro ou seguindo pessoas desagradáveis nas redes sociais. O hábito é bem comum e é entendido como uma maneira de liberar as frustrações, mas pode mesmo elevar um ciclo de negatividade improdutiva. Na Vox, a Georgina Sturmer, que é uma conselheira integrativa, comparou essa prática com comportamentos como fumar ou comprar compulsivamente e ressaltou que, como o ódio online é um exercício que pode se fazer de maneira privada, isso facilita um aprofundamento do comportamento, o que geralmente resulta em sentimentos de vergonha ou constrangimento. A ascensão das conversas em grupo, especialmente entre a geração Z, está mudando o marketing, com as conversas migrando das redes sociais abertas, com posts visíveis para todo mundo, para chats em grupos fechados e comunidades online privadas, como o Discord ou até apps de mensagem, as marcas precisam adaptar suas estratégias. Isso significa encontrar maneiras de ou conseguir acessar e participar desses espaços, o que é bem difícil, ou construir as suas próprias comunidades e atrair as pessoas para lá. Por isso, as marcas estão explorando espaços online fechados, como o metaverso, e as comunidades online também, com um suporte publicitário, onde eles podem se inserir de maneira mais natural para, obviamente, coletar dados do consumidor e gerar mais vendas. Essa mudança no comportamento online lembra o início dos anos 2000 e o foco do Facebook em comunidades e grupos, lembra? E falando nele, o Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, que de bobo só tem a cara, já está de olho nessa tendência de privacidade e está construindo um complexo de 100 milhões de dólares no Havaí, numa propriedade de aproximadamente 1.400 hectares. O projeto é cercado de segredo, arquitetos, funcionários que trabalham no projeto têm que assinar termos de responsabilidade garantindo que não vão divulgar detalhes do que está sendo construído e, no entanto, cá estamos cheios de informações sobre o empreendimento e vão ser mais de uma dúzia de edifícios com mais de 30 quartos, banheiros, e o complexo ainda tem mansões, árvores em forma de disco conectadas por pontes de corda, instalações de lazer, uma câmara subterrânea com sala de estar, quarto mecânico e escotilha de fuga. As instalações vão ser autossuficientes com fazenda e criação de gado próprias. O que é que o Zuckerberg sabe do futuro que a gente não sabe ainda, né? A capacidade dos consumidores mais ricos de escapar da publicidade online está levando os anunciantes a buscar novas formas de captar a sua atenção.
Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok estão introduzindo opções de assinatura de serviços sem exibição de anúncios. Esse é um pedido antigo de quem alega que os algoritmos só funcionam dessa maneira prejudicial que funciona porque é a publicidade que paga as contas de operação. Ou vende anúncio ou plataforma nenhuma para de pé e consegue bancar a operação. Então uma das saídas seria todos nós, os usuários, pagarmos uma mensalidade para assim não ter essa dependência em anúncio e não precisar espremer tanto o algoritmo. Isso soa mais como uma utopia, né? Porque no fundo ninguém quer pagar. Essa tendência de cobrar uma assinatura para tirar os anúncios também está surgindo nas plataformas de streaming de música, de vídeo, de games. Tanto a Netflix quanto a Amazon já tem versões com e sem anúncio, dependendo de quanto você quer pagar. Um artigo da The Economist sugere que mesmo que haja uma improvável adoção em massa dos serviços sem anúncio mediante pagamentos de mensalidade, os anunciantes vão continuar encontrando maneiras de alcançar os consumidores, incluindo publicidades em mídias externas e parcerias com influenciadores digitais. Willis Gibson, um adolescente de Oklahoma, foi o primeiro jogador humano a zerar o clássico jogo Tetris do Nintendo 34 anos após o lançamento. Ele postou um vídeo no YouTube alcançando o nível 157 em apenas 38 minutos e travando o jogo, dando o famoso freeze screen. Até então, o consenso era que só dava para jogar até o nível 29. A partir daí, só a inteligência artificial. O menino provou o contrário. Cientistas desenvolveram uma nova cobertura de vidro altamente reflexiva que pode ajudar a esfriar a Terra. Essa vidraça de resfriamento tem partículas de óxido de alumínio e pode refletir até 99% da radiação solar de volta para o espaço. Isso aí pode ser aplicado em superfícies como telhado, estradas, e essa pintura especial acelera o processo natural de liberação de calor da Terra, refletindo a luz solar dentro dessa janela de transparência atmosférica, que é um intervalo que permite a radiação passar pela atmosfera terrestre sem causar aquecimento, usando o espaço como um dissipador de calor. Esse avanço aí poderia reduzir a necessidade de ar-condicionado e ajudar a combater as mudanças climáticas. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a Terra não vai derreter, porque o ser humano não é assim tão burro, mas também a gente não vai mudar em nada o nosso comportamento, em nada que cause o aquecimento global. A solução vai ser encontrar uma forma de reduzir o aquecimento sem mudar o estilo de vida. O bom e velho, mudar para ficar tudo igual. Não estou dizendo que isso é bom não, mas isso aí pode ser uma das soluções. O Guardian identificou e resolveu ajudar a resolver um problema comum a muitos dos leitores, aliás, a muitos de todos nós. O tempo que a gente gasta no celular e a nossa incapacidade de se desconectar. Isso aí gera um declínio na concentração e na capacidade de estar presente. A série Reclaim Your Brain, ou Recupere o Seu Cérebro, é um programa prático, gratuito, para ajudar as pessoas a reduzir o tempo de tela de maneira efetiva. A série inclui artigos, uma newsletter com métodos comprovados para diminuir o uso do telefone e encontrar o equilíbrio entre a vida digital e a física. Isso aí me deu uma ideia de criar um guia assim do resumido. Alguém anima? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Well, the New York Times is taking OpenAI and Microsoft to court. It's filing a federal lawsuit today against the maker of ChatGPT over copyright infringement. The Times says that millions of articles published in the paper were used to train automated chatbots that now compete with it as a source of reliable information. O grande tema em relação às IAs generativas até aqui tem sido a questão dos direitos autorais do material utilizado para treinar esses sistemas. E o New York Times deu um passo importante nesse posicionamento ao abrir uma ação judicial contra a OpenAI e a Microsoft por infração de direitos autorais. Esse é o primeiro caso de uma grande empresa de mídia processando uma companhia de IA por esse motivo. O processo pode estabelecer um precedente para os tribunais sobre como definir o valor do conteúdo jornalístico no treinamento de modelos de linguagem de grande escala.
O New York Times alega o uso ilegal do seu conteúdo para criar produtos de IA que não apenas competem com ele próprio, ao oferecer respostas que copiam as suas informações sem dar o crédito, como podem prejudicar a sua reputação quando esses sistemas dão respostas erradas e acreditam o jornal. Enquanto outros grupos, como Axel Springer e a Associated Press, negociaram acordos individuais com as empresas de IA, o New York Times quer responsabilizar a OpenAI e a Microsoft por danos estatutários reais. A complexidade do caso fica ainda maior pela vontade das empresas jornalísticas de experimentar com as novas tecnologias de IA, mesmo enquanto buscam proteção legal. Curiosamente, em meio a esse processo, a OpenAI, criadora do ChatGPT, disse para o parlamento do Reino Unido que é impossível treinar modelos de linguagem avançados sem utilizar conteúdos protegidos por direito autoral e apenas usando só conteúdo em domínio público. A OpenAI alega que direitos autorais cobrem quase todas as formas de expressão e que, se limitar ao domínio público, iria reduzir drasticamente a eficácia dos chatbots. A OpenAI quer uma flexibilização nas leis de direitos autorais para melhorar a qualidade e a abrangência de seus modelos de IA. Pagar nem pensar, né? Já a Meta admitiu que usa um conjunto de dados chamado Books3, que contém livros pirateados, para treinar os seus modelos de linguagem, o Llama 1 e o Llama 2. Mesmo assim, para surpresa de ninguém, a Meta se recusa a compensar os autores. Um grupo de escritores processou a empresa pelo uso ilegal de material protegido por direitos autorais. A Meta argumenta que o uso de obras protegidas para treinar modelos de linguagem avançados não requer consentimento, crédito ou compensação, porque é visto como uso justo, o famoso fair use da lei americana sobre o uso de conteúdo protegido por direito autoral. Nos Estados Unidos, a Fairly Trained, uma organização sem fins lucrativos, começou a certificar sistemas de inteligência artificial generativa que respeitam os direitos autorais. O selo modelo licenciado é concedido a empresas que utilizam dados protegidos apenas com autorização dos proprietários. Atualmente, a lei americana não exige que desenvolvedores informem a fonte dos conteúdos usados, mas há propostas para mudar isso aí. A iniciativa visa distinguir empresas que respeitam direitos autorais das que não respeitam. De acordo com a The Verge, as maiores empresas de IA se opõem à ideia de pagar para usar material protegido por direito autoral como dados de treinamento. Os argumentos variam. A Meta diz que a compensação seria mínima, o Google compara treinamento de IA à leitura de um livro, que você aprende e depois você aplica. A Microsoft alega que mudanças na lei prejudicariam pequenos desenvolvedores. A Adobe e a Anthropic veem cópia como uma etapa intermediária. A Andreessen Horowitz, que é um fundo de investimento, destaca o investimento bilionário baseado na lei atual. A Hugging Face considera justo o uso de material protegido. A Stability AI cita exemplos internacionais de uso justo. E a Apple defende o direito autoral sobre códigos gerados por IA. Ou seja, ninguém se entende. Agora, olha como o direito autoral é complicado. O Ronaldo Lemos, do ITS, relatou no Twitter que a empresa operadora do bondinho do Pão de Açúcar, no Rio, está notificando pessoas que postam fotos do local, alegando violações do tipo parasitária, enriquecimento sem causa, concorrência desleal e marketing de emboscada. O próprio ITS recebeu uma notificação extrajudicial por conta da divulgação de um evento que usava uma imagem do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é um morro, se você não é aqui do Rio, né? O bondinho é uma construção em cima do morro, mas o Pão de Açúcar está lá, é parte da paisagem. O Ronaldo argumenta justamente que isso aí contraria a lei de direitos autorais do Brasil, que permite o uso de imagens de locais públicos, citando o artigo 48. A alegação da empresa do bondinho é que o equipamento do bondinho em si não é público. Ele deve ter se inspirado aí no que faz a empresa responsável pela Torre Eiffel, que registrou a decoração de luzes noturna como uma obra e cobra pelo uso de qualquer foto da Torre Eiffel feita à noite, porque as luzes estão ligadas e aquilo é uma obra com direito autoral. No Twitter, um usuário foi acusado de plágio depois de pegar o conteúdo de um artigo publicado no Daily Mail, um jornal da Inglaterra, e rearranjar a informação em formato de fio. O post falava de um escândalo com o Post Office, né, a agência de correios de lá, viralizou com muitos elogios ao autor, inclusive pela sua excelente escrita, sem saber que o conteúdo era plagiado. O autor original não foi acreditado e o conteúdo foi apresentado como se fosse original pelo usuário do Twitter.
E o impacto da chegada da IA nos empregos já pode ser amplamente percebido. O Duolingo, app de aprendizado de idiomas, reduziu o número de funcionários e aumentou o uso de IA na plataforma. Apesar da tecnologia ainda precisar de uma revisão humana, o fundador do Duolingo acredita que computadores eventualmente vão poder superar professores humanos. A unidade de vendas de anúncios do Google, que é o carro-chefe da empresa, vai sofrer também com mudanças causadas pelos avanços das IA. Os cortes podem atingir 30 mil empregos. A introdução de ferramentas para automatizar a criação e a sugestão de anúncios reduziu a necessidade de funcionários especializados para atender os anunciantes, já que com o Performance Max, eles criam anúncios diretamente sem precisar dessa ajuda. É bom lembrar que recentemente o Google demitiu 12 mil funcionários. A rede de comida mexicana Chipotle está investindo em robôs agrícolas autônomos da Greenfield Robotics e também em fertilizantes sustentáveis da Nitricity para melhorar a agricultura. Esses investimentos, feitos através do fundo Cultivate Next de $50 milhões, visam aumentar a eficiência, a sustentabilidade e o custo-benefício da agricultura regenerativa. A Greenfield Robotics oferece soluções sem químicos, utilizando robôs para cortar ervas daninhas, enquanto a Nitricity cria fertilizantes mais limpos e eficientes. A Chipotle busca inovações que alinhem com a sua missão de cultivar um mundo melhor e que apoiem seu crescimento agressivo. Adivinha para quem vai sobrar? Para o agricultor. Mas nem sempre também botar máquina melhora a eficiência. O Subway tentou implementar máquinas para cortar os frios dos sanduíches na própria loja, em vez de usar pedaços já cortados que são enviados por uma matriz. E a intenção era melhorar a qualidade dos sanduíches, né? Um corte fresco é melhor do que um corte que já chega lá e refrigerado, fica seco, para conseguir atrair mais consumidores. Só que os franqueados dizem que adicionar essa etapa atrasa a montagem dos sanduíches e gera mais trabalho para os funcionários. Então os clientes vão continuar consumindo frio pré-fatiado mesmo. E isso aí, se essa transição entre robôs e humanos ocorrer sem maiores resistências, porque um robô de uma fábrica da Tesla em Austin, no Texas, atacou e feriu um engenheiro de software. O incidente ocorreu em 2001 e foi revelado agora num relatório recente. O ataque aconteceu enquanto esse engenheiro trabalhava na programação do software que controla os robôs. Apesar de 2 máquinas estarem desligadas por segurança, uma terceira permaneceu ativa e prendeu o engenheiro, causando lacerações, sangramento. E esse incidente faz parte de um relatório enviado pela Tesla às autoridades do Texas para manter os incentivos fiscais. Mas por enquanto os humanos ainda têm vez. Um estudo do MIT apontou que contratar pessoas é mais barato que adotar IA na maioria dos empregos e que só 23% dos trabalhadores poderiam ser substituídos pela tecnologia sem perda de qualidade no resultado. Olha aí, de repente vai dar bom. A Ana Freitas, que vem falando e oferecendo cursos de IA nesse último e intenso ano que atravessamos com o ChatGPT, fez um fio justamente sobre a chegada do ChatGPT no nosso dia a dia e como isso aí pode afetar o trabalho de muita gente. Eu convidei ela para gravar esse fio em áudio aqui pro Resumido. Depois de um ano usando o ChatGPT quase todos os dias e ensinando outras pessoas a usar, eu cheguei a algumas conclusões. Eu acho que em 1 a 2 anos, o uso de inteligência artificial no trabalho vai ser tão necessário e demandado quanto a datilografia nos anos 90 ou o pacote Office nos anos 2000. E aí, em 3 a 4 anos, a maioria dos cargos das áreas de serviços ou cargos administrativos provavelmente só vai acomodar profissionais que sejam fluentes no uso de inteligência artificial. Outra coisa é que a gente não está preparado, nem a sociedade, nem o poder público, para fazer as discussões sobre os impactos dessa tecnologia no trabalho, na economia, na propriedade intelectual, na privacidade. Isso é muito urgente. A outra coisa é que o impacto da inteligência artificial em áreas criativas já é muito grande, já está acontecendo. Muito trabalho humano vai ser, sim, substituído por algoritmos. E isso vai acontecer rápido. Só que, ao mesmo tempo, a criatividade, a autenticidade vão ter cada vez mais valor, tá? Então, quem souber usar a inteligência artificial para automatizar algumas tarefas, mas conseguir combinar isso com entrega, com honestidade, com insights, com a sua experiência, vai ter muito espaço e vai surfar bem essas mudanças. Outra coisa é que o momento que a gente está na inteligência artificial é comparável ao momento em que o Bitcoin custava centavos de dólar, sabe? Tipo, é o momento mais oportuno da história, de verdade, para empreender, tirar ideias do papel, criar e rodar projetos incríveis de maneira muito simples, barata e ganhar dinheiro com isso. Então, se você usar bem, se você usar honestamente, com propósito, você consegue decolar. Nunca na nossa história uma nova tecnologia parou de avançar por conta de questões éticas. Então,
Para mim, a pior postura que alguém pode ter diante dessas ferramentas é um medo paralisante. A minha recomendação é que você use, que você aprenda, que você se aproprie, que você tenha repertório para aplicar os usos no seu dia a dia desde já, mas também para fazer as discussões que são importantes com conhecimento de causa sobre como isso funciona. Tá? Outra coisa é que a velocidade de avanço das tecnologias de inteligência artificial é muito assustadora. Ela não se compara ao avanço de nenhuma outra tecnologia que eu vi desde que eu comecei a cobrir tecnologia há quase 20 anos. Tá? Para produzir conteúdo sobre inteligência artificial, eu preciso estudar todo dia, e todo dia eu vejo uma tecnologia nova que faz algo que não dava para fazer no dia ou na semana anterior. Mais uma coisa é que nos próximos anos, as habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho, em várias áreas, vão ser as famosas soft skills, que são menos técnicas e são mais humanas. Tipo, por exemplo, inteligência emocional, pensamento crítico analítico, adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de criatividade e inovação, resolução de problemas, trabalho em equipe, capacidade de aprendizado contínuo, empatia, sensibilidade, didatismo, comunicação clara, paciente e objetivo. A desinformação é um dos maiores riscos para a humanidade neste momento, especialmente diante dos processos eleitorais que vão levar cerca de 3 bilhões de pessoas às urnas mundo afora nos próximos 2 anos. É o que afirma o estudo Global Risks Report, relatório de riscos globais em tradução livre, publicado nesta quarta-feira pelo Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial identificou a desinformação impulsionada por IA como a maior ameaça de curto prazo à economia global, especialmente num ano de eleições importantes no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros países. O relatório anual do Fórum Econômico Mundial, baseado na opinião de 1.400 especialistas, destacou também o risco de catástrofes globais nos próximos 2 anos e a preocupação com crises de custo de vida e sociedades polarizadas. O Fórum alerta para os perigos da desinformação e da polarização social, com uma necessidade de ação coordenada para enfrentar crises de curto e longo prazo. De repente, doendo no bolso, o pessoal se agita para achar uma solução. E com o aumento da qualidade dos deepfakes, daqui a pouco vai ficar difícil mesmo saber o que é real e o que não é. O produtor musical Anderson Júnior usou IA para criar um vídeo do funkeiro Pose do Rodo cantando a música Voando pro Pará, da Joelma. Eu vou tomar o tacatá. O vídeo, que foi publicado no TikTok, viralizou, chegou a mais de 3,5 milhões de visualizações, e o sucesso foi tanto que o próprio Pose do Rodo, o real de carne e osso, passou a cantar música nos shows. Topping our headlines tonight, the fight against a dangerous trend in artificial intelligence. From local students to a music superstar, AI is being used to create pornographic images, and it was Taylor Swift, the latest victim of this, after fake photos of her started spreading online. Um exemplo bem pior de deepfake aconteceu esses dias com a cantora Taylor Swift, que viu fake nudes dela circulando por aí, sendo visto por milhões de pessoas. Depois de ter sido compartilhado no Telegram, as imagens falsas da Taylor nua foram vistas 47 milhões de vezes no Twitter antes de serem removidas. O caso renovou os apelos para uma mudança na lei federal dos Estados Unidos que é relativa a deepfakes. O projeto de lei Preventing Deepfakes of Intimate Images Act, ou Prevenindo Deepfakes de Imagens Íntimas, tornaria ilegal compartilhar pornografia deepfake sem consentimento, que é um problema que afeta as mulheres de forma desproporcional. A necessidade da lei foi reforçada por um estudo mostrando que 96% dos deepfakes são pornográficos e difíceis de distinguir de conteúdo real. A OpenAI está se preparando para as muitas eleições pelo mundo em 2024, com um foco em prevenir abusos, aumentar a transparência sobre o conteúdo gerado por IA e melhorar o acesso a informações de votação precisas. A empresa está trabalhando para antecipar e prevenir abusos, como deepfakes enganosos e operações de influência em larga escala. Há uma ênfase também em refinar políticas de uso para prevenir usos indevidos, como a criação de chatbots que imitam pessoas reais. A OpenAI também está colaborando com organizações como a National Association of Secretaries of State para direcionar usuários a informações oficiais de votação. O Google também disse que vai limitar o uso do Bard, a sua inteligência artificial, para consultas sobre eleições. Agora, cabe lembrar que essas são as maiores plataformas, mas tem várias outras por aí que não têm esse grau de cuidado com o que está sendo feito por lá. Então, apesar de ajudar a desacelerar, quem quiser fazer vai encontrar forma de fazer.
O prefeito de Manaus, Davi Almeida, apresentou na sexta-feira, dia 22, na Polícia Federal, uma denúncia contra a distribuição de um áudio com informações caluniosas que começou a ser compartilhado em grupos de WhatsApp desde a quinta-feira, dia 21. Durante a pré-campanha eleitoral nos Estados Unidos, suspeitas de adulteração de áudios com IA já foram identificadas em 3 estados. Aqui no Brasil, um caso aconteceu em Manaus, com o prefeito Davi Almeida, que denunciou a Polícia Federal ter sido vítima de um deepfake. No áudio falso, a voz do Almeida criticava professores, chamando todo mundo de vagabundo, e está aí um exemplo prático de um cenário preocupante no ano eleitoral. Eu falei bastante sobre isso no resumido entrevista com a Camila de Suzuki, no episódio 244. Ouve lá. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada, como o mundo exige hoje. O governo federal anunciou o Plano de Política Industrial Nova Indústria Brasil, projetado para os próximos 10 anos, com um orçamento inicial de 300 bilhões de reais para os 4 primeiros anos. O objetivo é criar uma política industrial inovadora e digitalizada, incluindo aí smart factories, fábricas inteligentes e inteligência artificial generativa. Isso para impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil e revitalizar a indústria nacional para o século XXI. Uma coisa que eu sempre falo, o Brasil precisa entrar na era digital. O presidente Lula também sancionou uma lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal, com penas que vão desde multas até reclusão para os infratores. A pena de reclusão poderá chegar a 4 anos. A lei também classifica crimes contra crianças e adolescentes como hediondos, impossibilitando a fiança ou a liberdade provisória para os acusados. Agressões em escolas e indução ao suicídio online tiveram as penas agravadas. Com a pressão de órgãos reguladores globais aumentando, a Meta anunciou novas medidas de proteção para adolescentes no Facebook e no Instagram. A empresa vai aplicar configurações de controle de conteúdo mais restritivas para adolescentes e limitar ainda mais os termos de pesquisa no Instagram. A ideia é limitar o acesso por crianças e adolescentes a conteúdos potencialmente prejudiciais. O YouTube atualizou suas políticas e agora proíbe vídeos de IA que simulem depoimentos de crianças mortas ou outras vítimas de crimes violentos. Essa mudança aconteceu depois de uma popularidade enorme, eu comentei aqui, de vídeos bizarros que usam vozes simuladas de vítimas reais contando sobre as suas próprias mortes. O TikTok já tem uma política semelhante. O MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, respondeu ao convite do Elon Musk para postar seus vídeos no Twitter. E o Beast deu a melhor resposta possível quando ele afirmou que não valeria a pena, porque os seus vídeos custavam milhões de dólares para serem produzidos e mesmo com 1 bilhão de visualizações no Twitter, não ia dar para bancar nenhum custo. Ele acabou publicando uns vídeos por lá depois, mas não está claro se foi uma ação comercial. Aliás, em um ano, a presença do X, o ex-Twitter, nos smartphones brasileiros caiu de 37% para 29%. Foi a maior queda entre plataformas digitais, segundo a pesquisa Panorama Mobile Time Opinion Box. O Facebook também teve queda de 85% para 81%. O Instagram lidera em popularidade, está em 91% dos smartphones e também é mais usado pelo público feminino e pelos jovens. O WhatsApp é o app mais aberto diariamente. O Instagram anunciou mais uma nova função, o Flipside, permite os usuários criar um lado privado do seu perfil para postar as fotos mais pessoais e sinceras só para os amigos mais chegados. Essa funcionalidade, que replica os famosos Finstas, os fake Insta, como são conhecidas as contas alternativas do Instagram, vai facilitar o compartilhamento de conteúdo com um grupo privado sem a necessidade de você ter mais um perfil só para isso. É diferente do Close Friends, que são só stories direcionados para amigos, esse é um perfil mesmo, com feed e todo o resto. O app agregador de links Flipboard vai integrar sua plataforma ao Fediverso, adotando o protocolo ActivityPub. Isso significa que os curadores do Flipboard vão poder compartilhar os conteúdos de forma que aplicativos como o Mastodon, por exemplo, possam interagir. A partir de março,
Qualquer usuário do Flipboard vai poder abrir a sua conta para o Fediverso e seguir contas de Fediverso dentro do aplicativo Flipboard. O Threads também ativou essa integração com o Fediverso. Aliás, num próximo episódio eu vou explicar melhor o que é o Fediverso. A Epic Games venceu a batalha antitruste contra o Google para permitir que os desenvolvedores possam vender os seus apps e serviços fora da loja oficial Play Store. O veredito foi unânime e encerrou uma disputa legal de 3 anos. Essa decisão é vista como uma vitória para os desenvolvedores e consumidores contra práticas monopolistas. A justiça americana decidiu que o Google criou então um monopólio ilegal com a Play Store e com os serviços de faturamento. E teve mais encrenca para o lado do Google, que concordou em pagar 700 milhões de dólares para consumidores por práticas anticoncorrência na Play Store. A decisão segue a acusação de cobranças excessivas e restrições ilegais na distribuição de apps em dispositivos Android. O acordo abrange os Estados Unidos e inclui medidas para oferecer opções alternativas de faturamento e facilitar o download direto de aplicativos pelos usuários. E após uma outra decisão judicial nos Estados Unidos, a Apple também vai ter que permitir que desenvolvedores usem plataformas de pagamento independentes na App Store, mas eles vão seguir cobrando uma comissão de até 27%. A Epic Games é uma das maiores críticas das taxas da Apple e considera essa comissão anticompetitiva e planeja contestá-las legalmente. A Apple também vai exigir relatórios de compras feitas fora da App Store para a cobrança da comissão. 99 negocia? Mas será que dá para negociar? A 99 lançou em São Paulo a modalidade 99 Negocia e agora permite que passageiros e motoristas negociem diretamente o preço da corrida. Os usuários podem sugerir um valor menor para economizar se eles estiverem sem pressa ou oferecer mais para obter um carro mais rápido. O recurso está disponível em mais de 1.800 municípios e é mais um passo em direção à precarização do trabalho dos motoristas. Durante a CES 2024, a maior feira de tecnologia do mundo, a Microsoft anunciou a descoberta de um material que pode reduzir o uso de lítio em baterias em até 70%. Esse achado chegou graças a pesquisas com IA, que analisou mais de 32 milhões de materiais para baterias em 80 horas, um trabalho que sem IA levaria 20 anos. O material pode oferecer uma alternativa mais segura e sustentável para baterias, o que diminuiria os impactos ambientais e geopolíticos associados à mineração do lítio. Essa descoberta ainda vai passar por mais testes antes de uma possível aplicação industrial. Mas é legal ver como a IA acelera esse tipo de descoberta. Minha esperança de uma solução para o aquecimento global é por aí. Em um mês de operação, o programa Celular Seguro do Ministério da Justiça registrou 12.591 bloqueios de aparelhos e 1.200.000 cadastros. A maior parte dos bloqueios ocorreu devido a roubo, seguido por furto, perda e outros motivos. São Paulo lidera o número de casos, seguidos pelo Rio, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. O programa permite que os usuários ou pessoas de confiança bloqueiem aparelhos roubados, furtados ou extraviados, deixando esse aparelho inutilizado para o espertalhão que roubou. Mas é claro que já tem gente dando golpe. Apenas 24 horas depois do lançamento do app Celular Seguro, criminosos já estavam usando links falsos para aplicar golpes, enviando via WhatsApp e também por redes sociais para roubar dados ou para cobrar taxas de uso pelo app, que é gratuito. O Ministério da Justiça alertou que o cadastro deve ser feito apenas pelo app oficial ou pelo site do governo. A partir de 29 de janeiro, o Amazon Prime Video vai começar a exibir anúncios em filmes e programas de TV. Os clientes vão ter a opção de pagar $2,99 adicionais por mês para evitar os anúncios. O preço atual da assinatura da Amazon Prime não vai mudar, mas para manter a experiência em anúncios tem que pagar esse extra. Sob pressão de reguladores no Reino Unido e na União Europeia, preocupados com o potencial monopolista da aquisição, a Adobe desistiu de comprar a Figma. A Adobe ia comprar a plataforma de design de produtos Figma por $20 bilhões e com isso a Adobe vai ter que pagar uma multa pela desistência da compra de $1 bilhão para a Figma. Melhor cenário, né? Arrumou $1 bilhão e continua dono da empresa. O Spotify tinha planejado encerrar as atividades no Uruguai por conta de uma nova legislação que exigia remuneração justa aos artistas por reproduções online. O Spotify acabou fazendo um acordo com o Uruguai, vai permanecer no país e ficou decidido que os detentores de direitos autorais vão arcar com os custos adicionais da nova legislação. Big Tech nunca perde.
Um grande volume de transações financeiras e empresariais globais ainda depende do COBOL. É um código de programação de 64 anos que é conhecido por poucos programadores atualmente. A IBM acredita que a IA pode ajudar a converter esse código antigo para linguagens mais modernas. É uma tarefa bem desafiadora, já que a manutenção e a modernização desse código são essenciais, e hoje há uma escassez de desenvolvedores que estejam qualificados para atualizar o código. Os semicondutores são um dos assuntos mais agudos no meio tech e político global, e grandes empresas como a TSMC, a Samsung e a Intel estão competindo para desenvolver a próxima geração de chips de processadores de 2 nanômetros. Esses chips são fundamentais para o avanço dos smartphones, centros de dados, IA. A TSMC está liderando com um protótipo promissor, enquanto a Samsung e a Intel estão correndo atrás. A miniaturização dos componentes é crucial para a indústria e dominar essa tecnologia pode significar o controle de um setor com vendas globais de mais de 500 bilhões de dólares. No site resumido.cc você encontra todos os links comentados em cada episódio, se você quiser se aprofundar nos temas. Se você quiser falar comigo, você pode me procurar no @urbe, URBE no Twitter, ou no @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads. Tem também o youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí, como eu disse ali no início, você pode fazer parte da lista de transmissão, receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, o link para o post resumido e trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Como esse episódio ficou mais longo que o normal, hoje só vai ter uma dica, o Calbuque que trouxe. Eu já falei aqui sobre como o TikTok tem moldado a música pop, favorecendo aí a criação de canções mais curtas, mais diretas, que não passem jamais dos 3 minutos. Já chamaram isso de audição ansiosa ou de tiktokização da música. Felizmente tem sempre o outro lado, e é o caso do maestro Miguel Atwood Ferguson, que acaba de lançar um álbum com 3 horas e meia de duração. Le Jardin Mystique Volume 1, ó meu francês, hein? Saiu pelo selo Brain Feeder, do grande Flying Lotus, e tem 52 músicas. O disco levou 14 anos para ser feito, e entre os convidados estão Kamasi Washington, Thundercat, Jeff Parker e o saudoso tecladista Austin Peralta, filho da lenda do skate Stacy Peralta. Nesse episódio você ficou sabendo das últimas notícias sobre regulação de IA, de plataformas de rede social e de influenciadores, sobre avanços da IA nos empregos, sobre novos produtos da Apple, das disputas judiciais do Google, das descobertas de novos materiais, do poder do deepfake, do transtorno causado para Taylor Swift com seus fake nudes e muito mais. Se você gosta do Resumido, o ano começou, já começa mandando um presente, recomenda para mais gente. Começou a temporada, esse aqui é um ótimo episódio para indicar, porque tem muita notícia, né? É importante demais, me ajuda muito. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for na Apple Podcast, também deixa uma resenhinha. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pela Evelyn Nogueira e a equipe da A-Lab, com animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo, o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.